nosso programa Sempre com Você. Esse programa que está aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, sempre com você, ligadinha a você, trazendo informações para você. Gente, quero lembrar vocês que ainda nós temos a Agenda 2019 da Milícia da Imaculada aqui na TV Imaculada Conceição. São presentes que evangelizam, né? Você compra uma agenda da Milícia da Imaculada, você ajuda a nossa obra de evangelização e aí você presenteia alguém, você ajuda a evangelizar também, porque a nossa agenda ela é cheia de textos bíblicos, imagens muito bonitas. E essa agenda ela é feita todo ano, a gente faz com muito carinho, a gente faz em quantidades limitadas. Tá chegando 13º aí, gente. Vamos adquirir a agenda e presentear a família inteira. Ó, tem 10 pessoas na sua casa que você vai ter que dar de presente. Pra ninguém brigar, compra uma agenda para cada um. Vai ficar num preço acessível, nossa agenda custa só R$30. Preço acessível, presenteou todo mundo, resolveu o problema com trezentão. Olha que beleza, ainda vai evangelizar e ajudar a nossa obra de evangelização. Quer ter mais informações? Liga pra gente, 33491015, mensagem de texto no 993470532. E agora eu vou bater um papo com o Ali Salum, ele que é especialista em direito da família, tá aqui para falar com a gente sobre guarda compartilhada nas férias. Ali, bem-vindo de novo. Obrigado, tudo bem? Tudo bem, que bom te receber aqui. Obrigado. O pessoal tá saindo de férias já, né? A criançada tá saindo de férias e nós temos essa situação, né? Tem crianças que vão ter a graça aí de sair com os pais juntos para as férias, outras enfrentam esse período, né, complicado. Alguns relacionamentos, a gente já falou, né? Tem gente que consegue se acertar com relação à guarda logo na separação, outros pais não, né? E o nosso tema de hoje é esse, né? Guarda compartilhada nas férias. De fato, é algo que tem que ser discutido, porque compartilhamento de guarda durante o ano é tranquilo. Chega nas férias, quer viajar comigo, vai viajar comigo, não vai viajar, vai ficar, como é que é? Nesse período de férias escolares, primeiramente, temos que definir o que é guarda. A guarda compreende essa responsabilidade dos pais na formação educacional, emocional, psicológica, cultural dos filhos, essa divisão de responsabilidades, essa divisão da autoridade que os pais, estando separados, vão estar exercendo sobre as crianças e os adolescentes. Nesse período de férias, quando, geralmente, nos acordos, eles já são regulamentados quais são os períodos que vai passar com o pai, quais os períodos que vai passar com a mãe, se mora com um, como vão ser essa divisão no Natal, Ano Novo, nos feriados. Mas quando não tem isso, geralmente é onde gera o atrito e o desgaste, né? E aí que começam todos os problemas. Então, você está falando que tem, que já está, né, regularizado. Mas isso já vem de acordo com o que foi estabelecido como guarda durante o ano, por exemplo? Ou não? Pode-se haver um novo acordo nesse período? Pode sentar? Não, vamos conversar como é que vai ser. É assim que funciona? Sim. Quando o ex-casal consegue conversar, tem uma situação harmoniosa, não há um conflito, não há brigas, geralmente eles conseguem acertar isso sem precisar fazer até um acordo escrito perante juiz e alterar o que já estava regulamentado. Porém, quando existe essa situação de briga, discussão, uma disputa pela posse da criança, posse física mesmo, aí o ideal é que realmente se busque a defensoria, a justiça itinerante, para que vá até o juiz para homologar um novo acordo ou decidir quem ficará nesse período de férias. O que também é muito difícil na prática, pois pelo tempo de julgamento dos processos, né? Nós temos recessos, nós temos um acúmulo de processos, então muitas vezes a conversa resolve esse problema. Deveria, né, Ali, assim, Deveria. A conversa resolver. Mas a gente tem situações que pais nem conversam entre si, né? E aí, quando ocorre, por exemplo, essa questão, né? Como é que funciona quando tem esse conflito entre os pais nem se falam? Seria até um alerta, por exemplo, para um pai ou para uma mãe que quer viajar com seu filho e tem um conflito, tipo, está muito em cima para correr atrás. Como é que funciona? É um pouco difícil isso, porque teoricamente, quando os pais se separam, isso não deveria atingir os filhos. Mas muitas vezes isso é utilizado como moeda de troca. Para uma questão de pensão alimentícia, direito de visitas, a questão da guarda. Quando não se regulamenta isso, existe só a separação de fato, não foi feito um divórcio, apenas um do casal saiu da casa, aquele período ainda que não está tudo bem nebuloso, né? Não está muito definido. A lei nos diz que eles exercem a guarda compartilhada ainda.
Suponhamos que eles se separaram essa semana e agora vem o período de férias, um dos pais quer viajar, enfim. Não tem outra solução a não ser buscar o judiciário, inclusive no sistema de plantão, que vai estar em recesso a partir do dia 19 e 20, e pedir uma liminar para regulamentar essa visitação, essa questão da guarda. Lá no final do processo, o juiz vai resolver essa questão da guarda, se vai ser compartilhada. Muitos casos não tem como ser guarda compartilhada por conta dessa discussão, dessas brigas. Geralmente fica para um ou para outro. Agora, Ali, tem a ver o querer da criança ou não? Quando a criança é pequena, é decisão judicial, mas, por exemplo, a criança fala, não, eu não quero ir. Né? Porque a gente vê em muitos casos de guarda, às vezes a criança não quer ir para a casa da mãe, não quer ir para a casa do pai, né? E eu queria saber de você assim, né? Como é que fica? A criança tem opção de escolha ou ela não tem opção de escolha? Ou tem uma idade a partir do que ela decide o que ela quer fazer? Geralmente, no começo, quando o juiz vai analisar essas questões, porque todas as questões que envolvem direito de família, envolvem menores, é levado ao Poder Judiciário, não pode ser discutido em cartório, não pode haver contratos à parte, nada disso. Tudo é com fiscalização do Ministério Público, mediante uma representação por advogados, é levado ao juiz para que ele decida. Nós temos o apoio de equipes multidisciplinares, que são os peritos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes sociais. Nesses casos onde há esse conflito, é solicitada a ajuda desses profissionais para que eles auxiliem o juiz em quem ficará com a guarda, como será esse direito de visitas. Porque qual que é o princípio máximo que nós temos nesse caso? É o melhor interesse da criança. Esse é o nome do princípio. Então tem que focar no melhor interesse da criança. Com relação à pergunta, essa questão da decisão, ela quer ir, não quer ir, tem que se tomar muito cuidado com isso. Por quê? Primeiro, pelo caso da alienação parental. Nós não sabemos qual o motivo, qual o gatilho que foi destampado para essa criança não querer ir para a casa do pai ou para a casa da mãe. Vamos definir primeiro, né, alienação parental, né, que você está falando da alienação parental. Aliás, agora é crime, como é que é? Tem uma lei aí, né, nova sobre isso. Sim, sim. A alienação parental, ela é, para alguns, inclusive, considerada doença. Por quê? Porque ela atinge muito essas questões psicológicas, fatores emocionais. A alienação parental é quando um pai ou uma mãe proíbe a visita do outro, implanta falsas memórias na criança ou no adolescente para que ela não tenha acesso ao pai, para que ela odeie o pai. Eu digo o pai porque ainda a maioria das guardas, da convivência é da mãe, né? E o pai exerce o direito de visitas, né? Isso ainda é uma cultura machista que nós temos, que a criança sempre mora com a mãe e o pai é só um pai visitante. Mas isso tem mudado, isso está mudando. Então a alienação parental é isso. A pessoa trabalhar a mente, o psicológico da pessoa, da criança e do adolescente, para que ela odeie contra o outro. Para que ela não queira ir dormir na casa do pai, que ela não queira passar o final de semana lá, não queira viajar. Então você tem que tomar cuidado nesses pontos. A criança tem poder de decisão? Olha, é muito difícil dizer isso dependendo da idade. Mas ela é ouvida por essas equipes disciplinares que eu citei, para poder chegar e fazer um laudo. Falar, não, essa criança, ela conta que ela não quer ir porque tem relatos de abuso sexual, violência, enfim. Então, por isso, ela vai ser ouvida, mas por uma equipe. Ela não vai ser levada ao juiz para ser ouvida. Ah, você quer morar com quem? Ela vai ser ouvida, sim, mas não que isso seja, assim, a maior prova. O juiz vai levar em consideração isso. Ele olha todos os outros fatores para poder decidir. Com quem essa criança vai morar, quanto tempo vai ficar na casa dos pais, o que é melhor para ela realmente. O foco é ela, né? É a criança e o adolescente. A gente tem que parar de olhar pelo lado dos pais, né? Daquilo que eles querem, Exatamente. Né? Até porque tem tudo isso que você está falando, a questão do gatilho, né? A questão da alienação parental. E a gente não sabe como fica o coraçãozinho e a cabecinha da criança. Às vezes causa tanta confusão, né? Agora, Ali, quando os pais moram na mesma cidade, eu acho que é mais fácil, né, disso ser acordado. Mas e quando os pais moram em cidades diferentes?
Não tem muito problema isso. Depende muito dessa situação que a gente está falando de discussão, de briga, dessa. Porque como que eles vão decidir algo se nem eles não se resolvem como adultos? Como que eles vão decidir em conjunto algo sobre a criação, a educação da criança, né? Porque a guarda compartilhada realmente ela não compreende só essa posse física. Tem essa posse jurídica também, que é decidir a religião, qual escola vai estudar, que tipo de amizades vai ter esse controle, ter esse poder, ter essa autoridade sobre a criança. Independente se moram em cidades diferentes, isso vai caber ao juízo ver qual que é o melhor interesse da criança. Se é benéfico para ela ou não, ter uma guarda unilateral, só da mãe, ou ter a guarda conjunta dos dois, ambos os pais, pai e mãe. Agora, nesse período das férias, como que funciona? Depende de quem a criança mora, porque, por exemplo, a criança mora com o pai. Né? E aí o pai, por exemplo, mora em outra cidade, mora em outro lugar, ou mora no mesmo lugar, né, na mesma cidade, mas eles fica mais tempo com o pai, vamos dizer, né? Mora com o pai, então passa mais tempo com o pai, então o direito das férias é minha. É isso? Geralmente, o padrão, eu sou um pouco contra padrões, né? Porque tem que ser analisado cada caso. Caso a caso. Mas quando as partes não se decidem com nada, estabelece que metade das férias vai passar com a mãe, mesmo ele morando com a mãe, aqui um exemplo, e a outra metade ele passará com o pai. Metade das férias com a mãe, metade das férias com o pai. Esse geralmente é o que tem que ser feito aí para não causar briga. Existem casos de pai ou mãe abrir mão? Sim, existem casos aí que ele tenta exercer o mínimo possível a sua função de pai. Visitar o mínimo possível, conviver o mínimo possível com o filho. E há uma força, assim, por exemplo, não, da própria mãe ou do pai mesmo querer, não vai passar 15 dias com seu pai nas férias. E aí, para isso, também precisa de um processo judicial, alguma coisa? Sim, existem alguns pedidos que a gente faz para o juiz, visando aplicar até a multa diária pelo não cumprimento dessa determinação judicial ou desse acordo para exercer o direito de visitas, porque nós estamos trabalhando com afeto, com a personalidade da criança, e a gente sabe que a não convivência dos pais com uma criança e um adolescente causa abalos psicológicos que vão refletir lá no futuro. Então, a justiça tem feito caminhos para quê? Aplicar uma multa, ou você cumpre isso em 3 dias, esse direito de visitas, ou você vai ser aplicado uma multa diária pelo atraso. Todo dia uma multa porque você não pegou o seu filho para passear na quinta-feira. Isso é triste, né, a gente falar? Eu sei que é jurídico, né, é algo muito técnico, mas é triste mesmo a gente falar, né, de você ter que forçar um pai ou forçar uma mãe a ter que pegar o seu filho para passear, para cuidar, né? Inclusive, tem casos que existe a possibilidade, inclusive, quando há mesmo esse abandono afetivo que a gente fala, porque o pai que não exerce a convivência com o seu filho ou a mãe, ele está abandonando a parte afetiva. Então, existe uma possibilidade de indenização por danos morais nesses casos. Então, já existem condenações, né? E outra coisa, a questão financeira. Imagina se o pai não quer pegar a criança, imagina ter despesa com a criança, né? Mas verdade. Assim, a questão financeira. Se a mãe tem a guarda ou o pai quem tem a guarda recebe uma pensão. Nesse período das férias, ela não, vou pegar o filho e vai ficar comigo 15 dias. Como que funciona também a partilha disso? A pessoa continua dando a pensão normal ou não, já que ela vai ficar, sei lá, 15 dias comigo, eu vou dar metade da pensão? Como é que é? Não existe essa questão, boa pergunta. Essa é uma pergunta excelente que acontece sempre. Acontece isso de, vou ficar 15 dias, não quero dar outra parte? Exatamente. Mas isso não é autorizado por lei, pelos estudos em direito de família, porque geralmente quando está fixada a pensão alimentícia, ali nós estamos compreendendo as necessidades básicas da criança. Não estamos ali, as despesas fixas, geralmente, que está sendo arbitrada ali para aquele pagamento da pensão. Então, o pai não pode, nem a mãe pode autorizar o não pagamento, porque é irrenunciável a pensão alimentícia para proteger os menores, e nem o pai pode deixar de pagar. Porque essas despesas, quando ele vai ficar de férias, vai exercer o direito de visita, são despesas esporádicas, são despesas acessórias. Então, não pode deixar de pagar.
Então, continua pagando a pensão normalmente. Independente se o pai vai ficar 15 dias também com a criança. Isso não tem nada a ver. E a despesa é por conta de quem nesse período? Do pai. Mesmo pai. que ele já pagou a pensão. Sim, do pai. Já mesmo. pensou? Ou do pai ou da mãe, né? A gente tá falando do pai, né? Mas é do pai ou da mãe. A pessoa fala assim, não, eu te paguei a pensão, agora você me dá metade, porque eu vou ficar com ele 15 dias e vou ter despesa com ele na minha casa. Nada disso. Viagem, tudo é por conta de quem leva. Exatamente. Bacana. Tem alguma outra informação, Ali, que você acha que seja, né, relevante com relação a esse assunto? Porque a gente estava falando aqui, a gente já falou a questão da briga quando causa problema para a criança, né? E a gente sabe que essas questões causam problemas para as crianças, né? Então, tem alguma outra informação que você acha que deva ser relevante, a não ser, também claro que você já disse, a preocupação com a criança, né, nesses casos? É um pouco... Eu acho que deva se procurar sempre muita informação antes de tomar qualquer medida, para não ocorrer em erro. Primeiro, procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular de sua confiança para que ele te oriente sobre as questões de guarda, pensão alimentícia, direito de visitas, todas essas situações. Para quê? Para que lá na frente não se cometa um erro e prejudique as crianças, né? Então, tem que se visar realmente ter um pouco de empatia para se colocar no lugar do outro, né? Para que isso não gere uma briga de anos e a criança seja a moeda de troca, seja o objeto no meio desse fogo cruzado. Verdade. Então, acredito que tenha que ter uma consciência, tenha que ter uma maturidade para poder tratar dessas questões. Então, eu acho que as pessoas têm que ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, para poder resolver da melhor forma possível. Agora, a garantia, Ali, de que esse filho vai voltar para casa, porque a gente sabe que tem alguns casos também de pais, por exemplo, principalmente pais que moram no exterior, né, que têm pais estrangeiros, de levar embora a criança. Existe uma garantia quando vai se dividir essa guarda nas férias, de que essa criança tem que estar de volta? Sim. Geralmente, quando já está tudo acertado, é mais fácil. Mas, hoje a gente usa muita prova de WhatsApp. Geralmente, os pais estão conversando e se já não está regulamentado, vai ficar pelo juiz 15 dias nas férias com o pai. Mas se isso não está regulamentado, usa-se o WhatsApp ou alguma prova testemunhal. Eu combinei com ele realmente que ele me devolveria na sexta, no dia 24, antes do Natal, para o menino passar o Natal comigo. Então, essa é uma prova. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Olha só. Para poder depois fazer uma busca e apreensão. E tem esses casos, Ali? Você pega esses casos também? Sim, eu já vi casos de ter que fazer busca e apreensão com oficial de justiça, polícia, para pegar realmente que o pai não conseguia exercer o direito de visita, a mãe não queria entregar a criança e ser forçada a entregar o menino. Ai, gente, deve ser uma cena muito dolorosa. Muito triste. Imagino eu, né? Por isso a gente está falando desse assunto hoje aqui, né? Para justamente dar um consolo para o coração dos pais, né, de falar, não, tem um jeito mais fácil, e também dar um alerta, né, para os pais que estão acompanhando a gente, para saber que você tem que cuidar muito bem do seu filho, né, que não é interesse do pai, não é interesse da mãe, não é interesse da avó, né, do vô, mas da criança em si. Ali, muito obrigada, viu, pelas informações de hoje, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer, estou à disposição. Tá certo, obrigada. Gente, nós vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho o Nelson Henrique chega aí com as notícias de hoje, tá? Não sai daí não.